E nos próximos capítulos da novela Mania de Você, um corpo será encontrado perto do resort. Luma e Viola ficarão apavoradas e a polícia será chamada. Mavi irá observar tudo de longe e dirá: aquele infeliz teve o que merecia. Luma pega uma arma e furiosa vai até Mavi e o ameaça. Já Viola irá descobrir que Rudá, antes de ser pego pelos homens de Iberê, ele tinha deixado um dossiê com documentos que mostra quem foi o verdadeiro culpado de ter atirado em Molina. A moça, ao olhar os documentos, arregalará os olhos e fala consigo mesma: então, foi essa pessoa esse tempo todo. O Rudá foi injustiçado. E a polícia, ao confirmar de quem se trata o corpo encontrado, deixará a todos em choque. Isso tudo poderá acontecer quando Rudá, ao sair de casa, o rapaz vai ao encontro de Luma, mas é surpreendido ao dar de cara com seu irmão. O rapaz pergunta o que Iberê quer com ele, mas antes que Iberê falasse alguma coisa, alguns homens armados se aproximam de Rudá e o colocam no carro. Iberê, ao ver tudo, avisa aos seus capangas para fazer exatamente o que eles tinham combinado. Iberê, sem perder tempo, vai ao encontro de Mavi e, ao se aproximar do patrão, ele fala: pronto, finalmente conseguimos pegar o meu irmão. O senhor não precisa se preocupar mais. Mavi, ao escutar aquilo, sorri e diz: muito bem, Iberê. Você é o melhor. É assim que se faz. Iberê encara o patrão e pergunta: e o senhor vai querer que eu prossiga com o combinado? Tem certeza disso? Mavi, sem pensar duas vezes, responde: tenho, claro que eu tenho. E tem que ser feita ainda hoje. Eu não posso dar mole não, viu, Iberê? E você sabe muito bem disso. Iberê fica pensativo. E Mavi, ao ver o estado do empregado, ele pergunta: que é isso, Iberê? Por que você tá assim agora, hein? Tá com pezinho de consciência, é? O irmão de Rudá avisa: o senhor sabe muito bem que eu nunca fiz esse tipo de coisa e nunca pensei que um dia ia fazer isso. Mavi, ao escutar aquilo, se aproxima ainda mais do funcionário e garante: você não se preocupe, Iberê, que ninguém vai descobrir nada. Eu te protejo, você sabe muito bem disso. Você é como se fosse um irmão para mim. Iberê o encara e fala: eu sei sim, e o senhor pode deixar que eu vou cuidar de tudo ainda hoje. E após falar isso, ele sai, deixando Mavi sozinho. Iberê, ao sair, ele encontra um de seus capangas e fala: você já sabe o que fazer, mas seja discreto. O capanga Josias avisa: você não se preocupe que eu já vou cuidar disso agora mesmo. Enquanto isso, Luma fica preocupada ao notar o atraso de Rudá. A moça liga para o rapaz, mas ele não responde e ela fala consigo mesma: o que será que aconteceu com Rudá? Ele já devia ter chegado aqui, porque ele ainda não apareceu. Luma espera alguns minutos e, ao ver que já tinha se passado 1 hora, ela desce e, ao chegar na recepção do hotel, ela nota uma confusão. A moça, sem entender nada, se aproxima de Michele e pergunta o que estava acontecendo. Michele, ainda assustada, avisa que encontraram um corpo de um homem perto do resort. Luma, ao escutar aquilo, fica assustada e fala: eu não acredito, não pode ser, mas quem é esse homem, você sabe? Michele a encara e diz: não dá para saber ainda, o corpo tá virado e não dá para ver o rosto e ninguém pode tocar antes que a polícia chegue. Luma, sem perder tempo, sai à procura de Viola. A chefe, que também estava preocupada,
ao ver a amiga, se aproxima e pergunta: Você tá bem, Luma? Aconteceu alguma coisa? Luma respira fundo e responde: A Michelle acabou de me contar que encontraram o corpo de um homem aqui perto. Viola diz já tá sabendo e pergunta: Mas o que tem isso? Você por acaso conhecia essa pessoa, Luma? A moça, em desespero, responde: Eu acho que essa pessoa pode ser o Rudá. A chefe arregala os olhos e pede uma explicação. Luma então revela: É que eu tinha combinado de me encontrar com o Rudá ainda hoje de manhã. Ele me disse que tinha algo muito importante para me falar, Viola. Viola, ainda atordoada com a notícia, ela pergunta: Mas que conversa é essa, Luma? O que ele tinha para te falar? Luma se aproxima ainda mais da amiga e responde: Eu não sei bem. Ele não me contou por telefone. Ele só disse que era algo que ia provar sua inocência e que também ia me ajudar. A chefe, mesmo confusa, respira fundo e fala: Calma, Luma. Não adianta nada nós ficarmos aqui pensando no pior. É melhor nós irmos olhar e confirmar de quem se trata. Luma diz não ter coragem e avisa: Eu tenho medo de ir lá. Eu tenho medo do que eu possa ver. Viola conforta a amiga e garante que ficará do seu lado. As duas então vão até o local, mas a polícia já estará no lugar e pedirá para as moças se afastarem. Viola então se aproxima do policial e avisa: Mas eu acho que essa vítima pode ser o nosso amigo. Nós não podemos ver ele? O policial diz que não e pede para as duas se afastarem novamente, porque eles estão investigando um assassinato. As duas voltam para o hotel e Luma fica mais aflita ainda. Viola fala para a amiga ter fé e fala que o Rudá deve estar bem. Luma a encara e diz: Você mesmo escutou, Viola. Aquele homem foi assassinado e o Rudá não me dá resposta há mais de 2 horas. A chefe pensa um pouco e avisa: Você tá muito abalada, Luma. É melhor que você me espere aqui, que eu vou até a casa da tia de Rudá para saber se ela sabe de alguma coisa. E logo após falar isso, ela sai, deixando Luma sozinha. Luma, furiosa, fala consigo mesma: Eu tenho certeza que isso tudo é coisa do Mavi. Só pode ter sido ele. Ela, sem perder tempo, sobe até o seu quarto e vai em direção de um armário. E ao abrir, ela tira algo para fora e diz: Eu não imaginava que ia ter que usar isso aqui. Mas pelo visto, eu fiz bem em ter comprado e guardado aqui comigo. A moça olha para uma arma, esconde em sua cintura e sai furiosa atrás de Mavi. Enquanto isso, Viola, ao chegar na casa de Moema, ela a encontra desesperada. A chefe, ao se aproximar da tia de Rudá, ela pergunta: A senhora tá bem? O que foi que aconteceu para a senhora estar nesse estado? Moema a encara e diz: Eu acabei de descobrir que o Rudá foi levado por alguns homens armados. Viola, ao escutar aquilo, arregala os olhos e fala: Mas como assim? Quem foi que te disse isso? A senhora tem certeza que isso é verdade? Moema diz que sim e explica: Um rapaz veio até aqui em casa e disse que viu o Rudá e o Iberê discutindo na rua. E depois alguns homens pegaram o Rudá e colocaram no carro. Viola fica completamente arrasada e Moema continua falando: Eu tenho certeza que isso é coisa do Iberê, mas ele vai ter que me dizer para onde levou o meu Rudá. A moça se aproxima ainda mais da tia de Rudá e diz:
Eu acho que eu tenho péssimas notícias e a senhora vai ter que ser muito forte. Encontraram o corpo de um homem perto do resort. Moema dá um passo para trás, respira fundo e pergunta: E você acha que esse homem é o Rudá? Não, é impossível. O Iberê não presta, mas ele não chegaria a tanto. Eu me recuso a acreditar numa coisa dessa. Viola a tranquiliza e a avisa: A senhora não se preocupe, até porque ainda não se sabe de quem é esse corpo. E é como a senhora falou, o Iberê é irmão do Rudá, ele não faria uma coisa dessa. Moema fica pensativa. E Viola encara Moema e pergunta: Mas será que a senhora não sabe dizer o que levou o Iberê a levar o Rudá dessa forma? Porque o Iberê, ele não entregou o Rudá para a polícia, que eu já controlei. Moema pensa um pouco e avisa: O Rudá me disse que estava indo ao encontro daquela tal de Luma. Ele saiu com uma pasta e disse que dentro tinha algo que ia provar sua inocência. Viola pergunta do que se tratava o conteúdo da pasta. E Moema diz: O Rudá não me falou. Ele só disse que não ia demorar. E depois aconteceu tudo o que eu te disse antes. Viola agradece e pede para Moema não se preocupar. E avisa: Agora eu vou indo para tirar tudo isso a limpo. Moema, ao ver a moça saindo, ela a chama e fala: Mas você sabe muito bem que o meu sobrinho, o Iberê, trabalha para o teu namorado, aquele tal de Mavi, não é mesmo? Viola a encara e responde: Eu quero que a senhora saiba que eu não sabia de nada disso. O Mavi me enganou. Mas agora tá tudo muito claro para mim e eu vou ter uma conversa muito séria com ele. E logo após falar isso, Viola sai. Enquanto isso, Luma flagra Iberê e Mavi indo juntos para uma sala. A moça segue os dois, em modo que ninguém a veja. Luma, ao se aproximar, se esconde para escutar toda a conversa. Mavi, furioso, encara Iberê e grita: Mas me diz uma coisa, Iberê, será que eu tenho que fazer tudo sozinho? Como é que tu me faz a besteira de colocar o corpo aqui perto do resort, homem? Me diga. Iberê diz não ter culpa e fala: O senhor me desculpe, mas eu não tava lá na hora. Quem fez toda a merda foi aquele Josias. Mavi se aproxima de Iberê, o encara e diz: Mas eu não tinha pedido pra tu resolver esse problema. Eu não pedi pra esse Josias, eu pedi pra você, Iberê. Iberê pensa bem antes de responder e avisa: O senhor sabe muito bem que eu nunca fiz esse tipo de trabalho e, sinceramente, eu não tenho coragem pra fazer uma coisa dessa. Mavi respira fundo, se aproxima ainda mais do funcionário e fala: Tá certo, não tem problema não, tá tudo bem. O importante é que o serviço foi feito e mesmo que tenha sido aqui perto, ninguém vai desconfiar de nada. O ruim é que vai sujar a imagem do resort. Iberê olha para o patrão e pergunta: E agora, o que o senhor quer que eu faça? Mavi, sem pensar duas vezes, responde: Agora nós vamos prosseguir com o plano, como combinado, e você já sabe o que tem que fazer. E após falar isso, Mavi sai, deixando o Iberê sozinho. Já Luma aproveita a ocasião, entra e ao se aproximar de Iberê, ela grita: Agora você vai ter que me explicar o que você fez com teu irmão. Me diga, cadê o Rudá? O rapaz se recusa a responder e pede para a moça sair da sua frente. Luma, furiosa, pega sua arma, aponta para Iberê e o ameaça e pergunta: Me diga, Iberê, aquele corpo que foi encontrado é do Rudá? Foi você que fez aquilo?
Anda, fala! Iberê fica imóvel e sem saber o que falar. Enquanto isso, Viola vai até Mavi. E furiosa, ela se aproxima do rapaz e fala: Eu preciso falar com você, Mavi, e é muito sério. O rapaz, ao ver a moça, estranha e pergunta: E o que foi que aconteceu? Tem alguma coisa, meu amor? Viola o encara e pede: Eu quero que você me diga a verdade. Por favor, você tem alguma coisa a ver com o sumiço do Rudá? O rapaz finge estar ofendido e avisa: Que conversa é essa, Viola? Sumiço? Mas como assim? Eu nem sabia que ele tinha desaparecido. A moça pede para o rapaz dizer a verdade e fala: O Rudá sumiu e ninguém sabe onde ele está. A Luma está até pensando que aquele corpo que foi encontrado essa manhã é o dele. Mavi, ao escutar aquilo, ele diz: E aí você achou que tinha sido eu? Que tinha sido eu, o teu namorado, que fez isso? Tenha paciência, Viola. O que eu ia ganhar com tudo isso? Me diga. O que deve ter acontecido é que ele sumiu como da última vez. Ele é um foragido, não é mesmo? Viola pensa bem antes de responder e avisa: Muito estranho, Mavi. Ele sumir justamente depois que ele tinha acabado de encontrar uma prova que ia provar sua inocência. O rapaz se preocupa e pergunta: Mas que história é essa, Viola? Quem foi que te disse isso? A moça conta que tinha sido a Moema, a tia do Rudá. Mavi a encara e diz: E por acaso ela sabe o que é que ele tinha encontrado que podia provar sua inocência? Viola pensa um pouco e fala: Ela disse que não sabia. Ela só falou que ele estava indo ao encontro de Luma para mostrar a ela. O rapaz pensa rápido e alerta: E você não pensou que pode ter sido a Luma? Quer dizer, você mesmo disse que não foi você que atirou no Molina. E eu tenho certeza que não fui eu, e nem a minha mãe. E se o Rudá é realmente inocente, só resta a Luma. Ela pode muito bem ter se livrado dele com medo. Viola encara Mavi e avisa: O problema é que foi o Iberê com alguns homens que pegou o Rudá. E a Moema me garantiu que o sobrinho dela trabalha para você, Mavi. Mavi fica furioso ao descobrir que Iberê tinha dado aquele mole, mas ao olhar para Viola, ele tenta disfarçar e fala: Eu não sei o que te falaram, meu amor, mas eu não tenho nada a ver com essa história. Inclusive, eu tenho que ir que eu já tô atrasado. O rapaz sai, deixando Viola sozinha. A moça, então, ao ir em direção de onde Mavi estava, ela vê Luma apontando uma arma para Iberê. Viola se assusta e, ao se aproximar da amiga, ela pergunta: Mas o que você está fazendo, Luma? Você ficou louca? Luma, furiosa, avisa: Foi ele que deu um fim no Rudá. Eu não vou deixar que ele se livre dessa impune. Viola, no entanto, pede: Não arruine a sua vida assim. Nós nem sabemos se aquele corpo é mesmo do Rudá. Luma encara Iberê e alerta: Eu vou te dar só uma chance, Iberê, e é melhor que você não minta. O que vocês fizeram com o Rudá? Me diga! Iberê, apavorado, fala: Eu juro que eu não fiz nada contra o meu irmão. Aquele corpo não é dele. Viola, ao escutar, fica esperançosa e pergunta: Pois então nos diga de quem é e também fale onde está o Rudá, Iberê. Iberê, sem alternativas, encara Viola e avisa: Eu levo vocês duas até ele, mas a Luma vai ter que abaixar essa arma. Viola se aproxima ainda mais de Luma e pede: Abaixa a arma, Luma. Ele já disse que o corpo encontrado não é do Rudá. Luma diz não acreditar e fala:
Eu escutei ele conversando com Mavi. Se não é do Rudá, então me diga de quem é aquele corpo. Iberê pensa bem antes de responder e garante: eu juro que vocês vão entender tudo, mas vocês precisam me acompanhar. Eu levo vocês até o Rudá. Só baixa essa arma, Luma. Luma diz que abaixará a arma, mas avisa que se ele tentar alguma besteira, ela não vai pensar duas vezes antes de atirar nele. Iberê, com medo, promete não fazer nada e leva as duas até um local afastado do resort. Ao chegar lá, os três se surpreendem ao encontrar Mavi ameaçando Rudá. Luma, ao perceber que Mavi não tinha notado os três, ameaça Iberê e manda ele não fazer nenhum barulho. Os três ficam escondidos, escutando tudo. E Mavi, ao se aproximar de Rudá, ele pergunta: eu quero saber dos documentos que eu sei que está com você, Rudá. Eu sei muito bem que aquele investigador, antes de morrer, te entregou tudo que ele tinha descoberto. Rudá o encara e avisa: eu nunca vou te entregar, mas você não se preocupe, que eu coloquei em um lugar que mais cedo ou mais tarde alguém vai encontrar. Mavi fica mais furioso ainda e diz: eu mandei acabar com aquele detetive que você contratou e nada me impede de fazer o mesmo com você. Mas você tem sorte. Você devia agradecer ao teu irmão, que pediu que eu não fizesse nada contra você. No entanto, se você insistir em não me entregar os documentos, eu vou acabar com a tua vida aqui mesmo. E naquele momento, Luma e Viola aparecem. E Luma avisa: se eu fosse você, ficava longe do Rudá. Mavi, ao ver as duas, pensa em uma desculpa. E quando ele estava se aproximando de Viola, ele tenta mentir. Mas Viola avisa: nem adianta inventar mais umas de suas desculpas. Eu nunca pensei que você pudesse chegar a tanto. Amarrar o Rudá em uma cadeira e o ameaçar. Você perdeu completamente o juízo. Mavi, ao ver Iberê, pergunta o porquê ele levou as duas até ali. E o rapaz responde: a Luma tá armada e ela me obrigou. Desculpa, patrão, mas não tinha nada que eu podia fazer. Luma, ao escutar aquilo, pega sua arma, aponta para Mavi e manda: agora solte o Rudá. Agora, você entendeu? Mavi, sem alternativas, solta o seu maior inimigo. E Viola pede para que Rudá explique tudo o que estava acontecendo ali. O rapaz encara as duas e avisa: eu não contei nada para vocês, mas um amigo meu que trabalha como investigador tinha prometido me ajudar e conseguiu alguns documentos e fotos que comprovam minha inocência. Luma se aproxima do namorado e pergunta: então, o corpo encontrado é desse investigador? Rudá diz que sim e explica: o Iberê descobriu e mandou eliminar ele por ordem do Mavi, mas o meu amigo conseguiu me entregar tudo que ele encontrou antes de ser pego. E lá tem a prova que a arma que atirou em Molina não foi a que eu estava segurando, mas que tinha uma segunda arma. E adivinha? Alguém recebeu uma boa quantia para manipular as provas. Viola, ao escutar tudo, então pergunta quem tinha realmente atirado em Molina. E Rudá avisa que foi o Mavi. Mavi encara Viola e fala: você não pode acreditar nisso tudo. Você precisa acreditar em mim, Viola. Viola o encara e não responde. Rudá, Luma e Viola trancam Iberê e Mavi e vão pegar os documentos que Rudá tinha escondido um pouco antes de ser pego. Os três, com os documentos em mãos, voltam ao local, mas dessa vez com a polícia. Mavi é preso e Iberê é levado como cúmplice.
Agora, se você quer saber o que irá acontecer nos próximos capítulos da novela Mania de Você, se inscreva aqui no canal e deixe o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Mania de Você. E também me contem nos comentários de qual cidade você está nos assistindo e o que vocês estão achando da novela Mania de Você.